Olá, meus queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus possam envolver os nossos corações nessa oportunidade de reencontro. É tão bom quando nós temos a oportunidade de poder nos reunir, mesmo que virtualmente, para falar do Evangelho de Jesus, para conversarmos em torno desse grande trabalhador do movimento cristão que foi Paulo de Tarso. Este nosso encontro virtual, essa nossa live, faz parte de uma programação que estamos realizando em torno da caravana pelos caminhos de Paulo, que vamos realizar em junho de 2022 pela Turquia e pela Grécia. Já fizemos um encontro falando sobre Tarso e a Antioquia, a cidade onde Paulo nasceu e a cidade que depois de Jerusalém foi onde a igreja mais prosperou. Foram momentos muito edificantes com a participação da Rosana Sancrica, que é presidente e diretora da Elgbor, e também com o Geraldo, guia que vai nos acompanhar durante toda a viagem pela Turquia. E hoje, em nosso encontro, nós vamos contar também com a participação dos dois que vão abrilhantar essa nossa live para podermos conversar sobre a proposta da caravana, falando sobre duas cidades ou duas regiões em especial, que é Istambul e também a Capadócia. Então vamos convidar a nossa querida Rosana para estar conosco nessa noite, trazendo a sua participação muito especial. Boa noite, Oi, tudo Rosana. bem? Boa noite, Wellerson. Boa noite a todos. Obrigada por me convidar para estar com vocês. É muito bom e mesmo como você disse que virtualmente é bom a gente se reunir, compartilhar. O outro sábado a live foi muito boa, né? A gente realmente teve um intercâmbio gostoso, né? O Geraldo nos acrescentou muito, aprendemos muita coisa e aprendemos muita coisa contigo também sobre a vida de Paulo, né? Como fala bem o português, o Geraldo, não é, Rosana? É, eu acho engraçado como eu vejo como eles têm facilidade, né, de aprender, como falam o espanhol, como falam o português. Imagina, a gente não consegue nem pronunciar bom dia, boa noite direito em turco, e eles têm uma facilidade muito grande, é gostoso. E claro que o aproveitamento de uma viagem, quando você tem uma pessoa que fala a tua língua, mesmo que tenha pequenas palavras que de repente não sejam bem pronunciadas, mas a gente entende de uma outra forma, né? Sim. Isso, Rosana, na você última. sabe que 25 anos atrás não existia, e a gente tinha guias, todo o Oriente Médio era só guia em espanhol, e o aproveitamento das viagens era muito menor. Que bom que vai tendo essa interação, né? E a Sim, facilidade da comunicação. Rosana, da nossa última vez, no nosso encontro, nós falamos sobre Tarso e Antioquia. E em nossas pesquisas, depois nós conversamos, né, fora do ar, e nós descobrimos que há em Tarso um monte chamado Taurus, onde Paulo esteve durante um longo período em meditações, e foi ali na visão espírita que ele recebeu orientações, quatro pilares de trabalho, que é amar, perdoar, esperar e poder desenvolver as suas habilidades, né, no trabalho. Ama, espera, trabalha e perdoa, são os quatro itens. E nós estávamos conversando sobre isso, inclusive com o Geraldo, e há possibilidade, então, de nós darmos uma passadinha pelo Monte Taurus para poder conhecer? com certeza. Esperamos achar um lugar próprio, né? Nós vamos atravessar por aí e esperamos achar um lugar próprio para a gente poder parar com segurança, para poder ter o tempo de reflexão e, quem sabe, uma música, né?
Sim, seria muito bom, não é? A Vanessa e o Luiz Henrique poderiam nos abençoar com uma música, talvez, né? Sabe o que eu acho bonito na El Gibor, ô Rosana? Isso me encantou na viagem que nós fizemos para Israel, é porque há esses momentos que são presentes de Deus, né? Que não estão na programação, mas que a gente vai encaixando para poder atender, né, as expectativas do grupo, de todos nós. Isso é muito importante. Todas as viagens que a gente faz, Goeller, não tem só um cunho turístico, né? A gente procura unir, além do conhecimento, também espiritualidade, respeitando cada um. E eu acho que esse momento de ligar o local com a parte espiritual é muito importante. É o que marca, né, a vida da pessoa. Que se fosse tão fácil apenas só conhecendo os locais, a gente poderia ter gostinhos hoje, como nós estamos fazendo nossa reunião virtual, poderíamos também ter coisas virtuais. Só que o momento, estando no lugar, naquela atmosfera, naquele clima, de estar pisando no mesmo lugar, não exatamente onde você coloca os teus 2 pés, mas como a gente vê, por ali passou Paulo. Quando a gente vai para Israel e entra na sinagoga em Cafarnaum, só tem aquela entrada, então a gente sabe que o mestre passou ali, pisou em algum cantinho daqueles degraus. E isso eu acho que traz uma experiência totalmente diferente de quando você faz uma viagem turística, né? E todo o roteiro calculado para que a gente tenha esse tempo precioso, para que você possa trazer as reflexões, para que o Luiz Henrique e a Vanessa possam acrescentar com a parte musical, né, que é tão importante, já era importante antes, sempre foi, né, inclusive muitas religiões ainda fazem as rezas cantadas. Então, acredito que isso tem muito a dizer, né? Com certeza. E para nós começarmos efetivamente esse nosso encontro, Rosana, eu queria pedir para que hoje você possa ser intérprete por todos nós da oração inicial, pode ser? Amém, claro. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos, porque nós temos o privilégio de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, o Senhor nos concede esse privilégio, nos concede também a capacidade para enxergar as coisas do teu reino. Te agradecemos por tudo que está planejado e queremos que o Senhor sempre seja nosso guia, nosso companheiro em todas as coisas e que nos direcione a cada passo sobre o que vamos fazer. Esteja conosco nesta reunião, nós te agradecemos pela tua presença e queremos abençoar a todos em nome de Jesus. Amém, que assim seja. Rosana, hoje nós nos programamos para poder falar sobre 2 regiões tão importantes da Turquia. Ir à Turquia e não visitar seria quase que impossível, que é Istambul e a Capadócia. Sim. E eu sei que você preparou um vídeo que vai também nos emocionar e gostaria de pedir que você pudesse passar para todos nós. Pois não, espero que deixe um gostinho aí para todos vocês. Vou colocá-lo e vou nos colocar para o lado para poder assistir.
Que beleza, Rosana. Eu sou sincera, depois de tanto tempo, olho assim, tem duas paisagens que me chamam muita atenção. O Bósforo, né? Aquele, aquele lugar bonito e toda a costa, né? De Istambul, e a Capadócia, o voo de balão, né? Toda a região, aquelas cavernas, eu imagino quantos acontecimentos naquele lugar, né? Eu acho Quanta que história, né? tem uma pessoa melhor que a gente pode chamar para que nos conte um pouco mais sobre isso, né? Com certeza, vamos chamar o Geraldo para participar conosco deste encontro, o guia da Turquia, que Olá, vai, junto conosco, comentar sobre as passagens dessa noite. Boa noite, Geraldo. boa noite para vocês, quase bom dia para mim. Como estão? Wellington, Graças a Rosana, Deus. Muito bem-vindo, Geraldo. que bom outra vez se reunir com vocês para contar da Turquia, do nosso roteiro. Muito A obrigado alegria por terem me... nossa, Geraldo, Muito de poder obrigado. ter você conosco. Prazer. Vamos começar hoje falando, Geraldo, sobre Istambul. Vamos. Istambul, pelas nossas pesquisas, ficou conhecida por dois nomes na história, que foi Bizâncio, até o ano 330 depois de Cristo. Depois ficou conhecida como Constantinopla, até o ano de 1453. E a posição estratégica na época de Bizâncio fez com que Constantino fosse atraído para esse lugar, para que pudesse rebatizar esse local como a Nova Roma, e tornou oficialmente a nova capital do Império Romano, que passou a ser chamada então Constantinopla. Com o deslocamento, Geraldo, do poder romano para o Oriente, essa cidade ela tornou-se o centro da cultura grega, do cristianismo durante os séculos que seguiram depois. Por que que isso aconteceu? Por que Constantino escolheu essa região e por que que tornou-se tão importante para nós que somos os cristãos, inclusive? Então, Istambul, ou a antiga Constantinopla, foi fundada pela primeira vez por gregos, porque os gregos estavam na procura dos lugares estratégicos e ricos, principalmente de água potável, porque já como conhecemos, a Grécia é um país alto e é um país de muitas ilhas. E então, segundo a mitologia, segundo também o que sabemos, por causa de uma seca que aconteceu ali e também por causa das invasões lá na Grécia, os gregos tiveram que sair da Grécia em procura dos lugares mais estratégicos. Então, eles se dirigiram naturalmente para essa região que eles já reconheciam, eles já conheciam a esta região por causa de muito mármore, porque os gregos vinham aqui para tirar o mármore do mar que temos aqui do lado, Mármara, que é o nome do nosso mar aqui, de onde eles tiravam o mármore para levar para a Grécia para aproveitar nas escolas de escultura. E então eles já conheciam a localização tão estratégica, porque Istambul, imagina que vocês também vão conhecer, é uma cidade alta, rodada por águas, que temos num lado o Mar Negro, o Estreito de Bósforo, o Mar de Marmara, e um outro canal, como abraçando também a cidade, o Chifre de Ouro. Então, quem tivesse essa cidade, então já como capital ou como um ponto militar, eles teriam como a superioridade para o restante do mundo. Por isso, essa cidade já virou em uma cidade grega e, posteriormente, o imperador Constantino, também devido aos problemas políticos que eles tinham ali na Roma, ele também já veio aqui e, posteriormente, eles avisaram essa cidade como Segunda Roma, por semelhança para Roma, porque as duas cidades tinham, e ainda tem também, 7 colinas, que se pareciam muito uma para a outra. E a cidade, então, até hoje em dia, continua sendo uma cidade super estratégica, por causa do Estreito de Bósforo, principalmente, que é o que liga, né, o Mar Negro com o restante do mundo, eu poderia dizer, com o Mar Mediterrâneo, é um caminho comercial muito importante, e naquela época, naturalmente, virou a cidade toda numa cidade super estratégica,
que por isso que a cultura romana, grega, bizantina, otomana, turca, posteriormente islâmica, já se cresceram na mesma hora, no mesmo lugar. Entendi. É muita história, né, Geraldo? Muita história. Nós vamos ter Até hoje, Geraldo, existe aquela rivalidade, né, de gregos e turcos. Eu lembro que há uns 3 anos atrás, numa viagem, sentou do meu lado uma advogada argentina, ela de origem grego, e viajando pela Turkish, e ela falava assim para mim, minha família vai me matar quando eu chegar na Grécia e souber que eu estou voando pela Turkish. Infelizmente, tem preconceitos, mas tivemos as rivalidades históricas. Mas tudo isso tem muito a ver com a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu uma invasão, primeiro da parte grega e depois também os turcos ali invadindo a Grécia, que por causa da primeira e na época otomana principalmente, se tivemos como esses tipos de relações, então diplomáticas bastante preocupantes. E hoje em dia nós continuamos, infelizmente, com esse preconceito, que não deveríamos ter esse preconceito, porque a história fica na história e tem que mirar, né? Tem que olhar na frente, mas às vezes como os sentimentos nacionalistas, então assim como mais racistas, também já nos estão ganhando e nos estão complicando também a convivência, principalmente. Mas eu acho que hoje em dia é mais assim, leva na brincadeira do que antigamente, né? Exatamente, porque o amor entre turcos e gregos muito famoso. Aqui também já quando haver como uma brincadeira meio negativa, grego, você é igual a grego. Como os gregos ali na Grécia fazem a mesma coisa, o turco ali como turco. Mas tem muito a ver com base histórica dessas relações que tivemos anteriormente. Algo muito curioso, Geraldo, que eu observei nos estudos que nós realizamos, foi que Constantinopla, ela era o símbolo do cristianismo. E depois, mais tarde, né, hoje Istambul transformou-se num símbolo da cultura islâmica. Por que isso se deu? Por causa da tomada de Constantinopla, porque, na verdade, Istambul, desde que foi tomada por bizantinos, principalmente o imperador Constantino, quando se converteu em cristão, ele naturalmente aceitou também o cristianismo como a religião oficial, quer dizer, já quase acabaram as perseguições, principalmente as perseguições dos romanos, naquela época, para os bizantinos, porque eles aceitaram a religião cristã como a religião oficial, né? Então, e depois do imperador Constantino, já continuamos tendo, então, como esse conforto, ou como a segurança do crescimento do cristianismo pelos mosteiros, e também foi feita a igreja de Santa Sofia, e outros mosteiros, outras igrejas, que cresceu. Naturalmente, os cristãos também naquela época tiveram os problemas políticos entre eles, por isso em Istambul foram feitos os concílios ecumênicos para determinar exatamente a forma da prática da dogma, como fazer as missas, como fazer as cerimônias. Eles já fizeram esses tipos de reuniões aqui, só que por causa destes problemas, talvez eram fáceis para ser resolvidos, eles então já exageraram talvez esses problemas, e acabou de cair a cidade na mão dos turcos otomanos em 1453. Por isso, eu sempre falo para meus grupos, se tivesse que os bizantinos mais unidos, por exemplo, se tivessem podido resolver os problemas deles antes que chegassem os turcos, a Constantinopla nunca cairia na mão dos turcos otomanos, que, então, quer dizer, dos muçulmanos, que após a tomada de Constantinopla em 1453, a cidade se tornou totalmente em uma cidade islamo-muçulmana, que a Santa Sofia foi virada em uma mesquita, e muitas igrejas na cidade e também na terra bizantina foram viradas em uma mesquita, só que as igrejas tinham a arquitetura de uma igreja, que não eram iguais a um templo muçulmano, por isso foram feitas também muitas mesquitas, como a Mesquita Azul, como a Mesquita de Solimã,
e quando já estivermos fazendo o nosso passeio aqui em Istambul, vamos visitar várias delas aqui nesta cidade. Em nossa caravana, nós vamos ter a oportunidade de visitar a Basílica de Santa Sofia, né, que foi considerada durante 1000 anos a maior catedral do mundo, e próxima dela, a Mesquita Azul, que curiosamente ela foi construída de frente à Basílica, demonstrando aí a diversidade, né, Geraldo, religiosa que existe na Turquia. Como é bom nós termos essa diversidade que nos possibilita o aprendizado, porque a diferença também ensina, não é? Mas eu queria saber, dentro da cultura islã, né, quais são os pontos comuns que existem com o cristianismo? Existem pontos em comum? Então, por exemplo, onde temos mais pontos em comuns é a Santa Sofia, porque falando dos pontos ou como dos detalhes da arquitetura de Santa Sofia ou como da teologia das duas religiões, principalmente, Santa Sofia é onde nós aproximamos mais, então, já com os cristãos, né, como os muçulmanos, porque ali temos as imagens da Maria, ali temos as imagens também do Jesus. Por exemplo, é muito curioso que os muçulmanos dão muita importância também para Jesus como profeta, que muitas vezes, muitas pessoas não sabem, mas o Jesus é um profeta muito importante para os muçulmanos também, igual a Maomé, como que os muçulmanos apreciam ou valorizam mais a Maomé, também o Jesus é muito importante, até vai voltar no mundo algum dia para nos salvar, que os muçulmanos também estão com essa espera da volta do Jesus. E então, também a Maria é uma figura muito importante para os muçulmanos também, que foi o nome mais mencionado no Alcorão, por exemplo. Imagina, entre todos os nomes que existem no Alcorão, no livro dos muçulmanos, então o nome de Maria é o mais mencionado. Por isso, o lugar onde nos aproximamos mais para os cristãos, então já é a Santa Sofia, porque ali temos os anjos, anjo Gabriel, e então outros anjos, e também como já os mosaicos que temos que se tratam dos episódios bíblicos ali. Além de Santa Sofia, também temos a Santa Irene, que fica do lado também de, por exemplo, o Palácio de Topkapi. Ali também temos como essa proximidade também das culturas. E outro lugar, outro ponto, falando de um local, por exemplo, mais comum, onde tivemos como mais pontos mais em comum com os cristãos, é o bairro de Ejup, por exemplo, que temos como um mosteiro muçulmano, como um santuário muçulmano ali, mas no mesmo bairro também temos o patriarcado da Igreja Ortodoxa, como que o que significa o Vaticano para os católicos. Então, aquele lugar, o patriarcado da Igreja da Grega Ortodoxa, é o Vaticano para os ortodoxos, que é um santuário muito importante para os muçulmanos, está no mesmo bairro, então já também essa igreja de patriarcado da Grega Ortodoxa. Então, temos as semelhanças teológicas, assim, em sentido de Virgem Maria, também de Jesus. Além disso, temos essa convivência também de duas religiões diferentes, estando no mesmo bairro, até no Bósforo, na beira do Bósforo, fazendo o nosso passeio, vocês terão a chance e possibilidade de observar um prédio utilizado por três religiões. Temos um lugar, ou no mesmo jardim, temos uma sinagoga, uma igreja e uma mesquita. Só que as pessoas entram por diferentes portas, só que acabam de entrar no mesmo jardim, e eles têm essa convivência maravilhosa para valorizar aqui nesta cidade. Isso é muito bonito, né, Rosana? Essa interreligiosidade, né? Sim. E a tolerância, né? Ao mesmo tempo que a gente vê, como você diz, né, que foi construído no mesmo local, no mesmo bairro, que eu acho que é uma questão de marcar posição, né? Porque exatamente. Antigamente não existia talvez a tolerância que se tem hoje, né? Então, uma tinha a intenção de se sobrepor à outra,
Por isso que vemos essa concentração, né? Não é Na que verdade, nesse bairro vai ser uma coisa e no outro bairro outra religião, né? Na verdade, segundo a minha ideia, tudo isso, a tolerância, então, como essa convivência tem muito que ver com a educação, quanto mais educados formos ou for a nossa geração ou como a nossa população, vai diminuindo esse preconceito ou como ódio. E a outra coisa é conhecimento bem das nossas próprias religiões, porque muitas vezes esses preconceitos têm como uma raiz, como um motivo de falta de conhecimento das nossas religiões, porque a Bíblia manda amar, manda abraçar, manda querer, não? Que como fez também Paulo, por exemplo, que ele nunca teve o ódio, que ele sempre perdoou. Então, quanto mais conhecermos as próprias religiões nossas, seguramente ali vamos descobrir uma convivência, uma recomendação de amor espiritual que o Deus colocou nos nossos corações. No islamismo, então, Geraldo, tem todos esses princípios do perdão, da caridade, da ajuda ao próximo. Isso também é um ponto de ligação com o cristianismo? Exatamente, porque, como uma explicação geral, talvez, que você vai saber melhor, mas as religiões, na verdade, nasceram nas épocas quando a humanidade precisava como uma ordem ou como, então, um amor, como essa tolerância. Por isso, na base, como nos princípios das religiões, existem essas coisas, como recomendações ou como regras, como normas, talvez. E a religião islã também, por exemplo, a tolerância, a paciência, a perseverança. E, então, tudo isso existe também na religião muçulmana. Logo no início da nossa live, Rosana, você disse a respeito dos objetivos da viagem, né? Que a nossa viagem ela tem muito mais um caráter espiritual, de estudo, de aprendizado, do que propriamente turístico, né? E outro dia, divulgando a viagem, uma pessoa muito querida do nosso coração disse assim, Wellington, mas não quero viajar para ficar só rezando, não. E eu disse assim, não, mas a nossa viagem também tem momentos de lazer, né, Rosana? Momentos de diversão, momentos que nós vamos nos descontrair. E em Istambul, nós vamos visitar vários lugares, é impossível de falar sobre todos eles, né, Geraldo? As pessoas vão ter a oportunidade de poder conhecer, estando conosco, com as suas explicações, sempre oportunas. Mas um dos lugares que nós vamos em Istambul, que faz parte dessa movimentação turística, né, tão gostosa também de fazer, que é a oportunidade de ir ao Grande Bazar, que é o maior e o mais antigo mercado coberto do mundo, e nós vamos ali, é claro, ter a oportunidade de fazer também as nossas compras, né? É tão bom trazer lembrancinhas para o Brasil, para os amigos, né? Eu queria te perguntar o que nós podemos encontrar por lá, no Grande Bazar, e aproveitando, eu queria que você falasse um pouquinho, os turcos dizem que adoram uma pechincha, é verdade? De onde vem essa habilidade? Então, no nosso roteiro, além das visitas históricas culturais, também vamos ter possibilidade para ir a conhecer os turcos verdadeiros, quer dizer, porque muitas vezes os turistas acabam de conhecer como um patrimônio cultural, assim nos museus, mas faltam a eles ter como esse contato direto com o povo. O melhor lugar onde vocês poderão conhecer o povo turco será, tenho certeza, o Grande Bazar, porque o Grande Bazar é um labirinto, é um dos mercados mais antigos do mundo, que já se data aos 1400, a data da construção do Grande Bazar, que temos ali 4.000 lojas, 26 ruas dentro, e 30.000 trabalhadores ali temos. Imagina, lá no Grande Bazar, 30.000 vendedores. O que você compra, o que acha lá no Grande Bazar é tudo, porque Grande Bazar é o mundo. Tem lá tapete, tem couro, tem joias, tem tecidos, tem então bijuganga, tem coisas de qualidade, tem coisas falsificadas. Então o Grande Bazar é muito engraçado para que os turistas, e bom do outro lado, para que os turistas possam conhecer o povo turco
que os turcos ali vendem de tudo, de lenços, principalmente de pashminas, então joia, prata. E o Grande Bazar, na verdade, é um lugar bem como infraestruturado, porque cada rua está quase dedicada para um produto. Tem uma parte de joalherias, tem uma rua, por exemplo, dedicada para os tecidos, tem uma rua dedicada para prata, para ouro, para antiguidades. Então, tem como diferentes secções lá no Grande Bazar, mas precisa, para conhecer o Grande Bazar, a melhor forma é se perder dentro. Se você perder dentro, você vai conhecer o Grande Bazar todo, porque você vai estar procurando a saída, o ponto do encontro que nós vamos marcar. Então, você vai acabar de caminhar quase por todas as ruas do Grande Bazar, e em cada loja te vão oferecer também chá de maçã ou como chá de romã, principalmente para te manter dentro da loja, para te convencer que os turcos, todos os vendedores ali no Grande Bazar têm uma história, pode estar casada com uma brasileira, ou pode estar pode haver estado ali no Brasil várias vezes. Eles te falam de alguns sítios locais menos conhecidos do Grande Bazar para te chamar a atenção, para seguir tendo essa conversa, e de repente eles te vendem. Que os turcos, na verdade, os vendedores do Grande Bazar são muito capazes para te vender. Pode ser que você não precisa, você não necessita, mas eles te vendem ali, que eles são super bons para te convencer, e eles pechincham. Não precisa que você pechinche com eles mesmos pechincham com você, porque eles te vão perguntando quanto você paga, quanto você tem, quanto. Então, como você paga? Se for com cartão, te faço de esse preço. Se for em dinheiro, a esse preço. Ali você acaba de fazer até amizade com os vendedores. Verdade, são super educados. E, além disso, falam um português, um chinês, um japonês, um turco, um inglês, melhor que qualquer lugar do país. Verdade, que eles, de repente, percebem de onde você é, do jeito da caminhada, de jeito de falada, eles percebem que você é brasileiro, de repente, começam a conversar com você em português. É inacreditável como eles possam determinar, segundo o jeito de caminhada de uma pessoa, de onde é, mas eles sabem disso. Eles nos conhecem muito bem, hein? É muito divertido. E eu garanto a vocês que vocês vão acabar comprando coisas que não precisa, depois chega aqui e fala assim, para que eu trouxe isso, meu Deus, né? Mas é muito envolvente. E eu queria até contar uma história, né? Há alguns anos atrás, eu acho que uma das primeiras vezes que eu fui para a Turquia, eu gastei todo o meu tempo, que não era muito, para comprar. Eu tinha acabado de mudar para uma casa nova e queria fazer minha varanda, uma varanda oriental, né, com todas as coisas trazidas do Oriente Médio. Eu já tinha comprado panos no Egito para estofar os sofás da varanda e queria as lanterninhas, né, aquelas luminárias turcas, e fui fuçando aquele setor de luminárias, escolhi, pechinchei, até sair com uma sacolona cheia de coisas. Encontrei com parte do grupo, e aí a pastora queria comprar couro, e fomos entrando nas rosinhas onde vende couro. E achamos um vendedor muito simpático, uma loja muito boa, que inclusive ele é amigo da Astrid, né? A apresentadora, e muito bem, eu deixei minha sacola no chão e ele experimenta isso. Eu falei, não quero comprar couro, não. Acabei comprando uma jaqueta para o Fernando, imperdível, porque era dupla face, né? Uma parte couro de camelo e outra parte carneiro, mas assim, uma coisa delicadíssima, super bem trabalhada, impermeabilizada, enfim, me encantei. Larguei minha sacola no chão, não tem problema. Fomos para a parte de cima da loja. Quando descemos, eu peguei a sacola e fui embora.
Passou a viagem, no último dia falei, bom, hoje eu vou desmontar a sacola e vou arrumar todas essas coisas aqui na minha mala. E para minha surpresa, gente, não era a minha sacola. Alguém mais também deixou a sacola no chão e quando foi embora, levou a minha sacola. Essa sacola estava cheia de pratos, de apoiadores, de panela, de chaveiros, de xícaras de chá. Olha, foi uma choradeira que eu fiz naquele quarto, de pena, tanto que nós estávamos a caminho do aeroporto na madrugada, o povo se reuniu no aeroporto, cada um foi comprar lanterninha no free shop lá no aeroporto para me consolar. Então, quem for fazer isso, gente, não largue sua sacola, coloque uma fita. Eu vou entregar fitas para vocês, laranja fluorescente ou verde fluorescente, para você ir amarrando nas suas sacolas no dia do bazar, tá bom? Essa é uma das experiências que eu já tive. E com certeza vão se encantar com... Tem toalhas que são usadas para os turcos, né? Nos spas, nos banhos turcos, que são uma delícia para a gente usar aqui. É verdade, Geraldo, que nas cidades do interior, né, que nós vamos visitar, às vezes a gente encontra os produtos mais baratos do que no Grande Bazar? Na verdade, Grande Bazar é muito bom, você tem razão total, muito bom para passear, para conhecer, para ter como esse contato com os vendedores, ou como do jeito de venda deles. Só que é melhor sempre deixar as compras das coisas valiosas, por exemplo, tipo joias, ou como tipo couro, para o interior da Turquia, sabe? Porque por causa dos custos, porque Istambul é a cidade mais cara, naturalmente, ali no Grande Bazar, como compram só os turistas, então já os preços também, muitas vezes, são os preços turísticos, e o atendimento também turístico. Claro que tem coisas de qualidade, mas num lugar onde haja 4.000 lojas, quase vendendo 3.000 delas a mesma coisa, você não tem como saber qual será de qualidade, qual será o preço razoável. Por isso, sempre deixar as compras como desses tipos de coisas, joias, couro, tapetes, para o interior da Turquia, porque dentro dos roteiros, às vezes como uma pausa, como uma parada, às vezes como procura dos banheiros, então já uma escapadinha damos para essas fábricas, para que as pessoas possam aproveitar os produtos mais da conta, não? Mais econômicos, mais de qualidade. Uma coisa que eu acho que é bom ressaltar, Wellerson, é que na nossa viagem, na nossa caravana, nós vamos ter uma parte, assim, a parte da tarde para explorar o Grande Bazar. Então, as coisas de valor a gente pode comprar no interior e as coisas que que eu acho que precisa de mais variedade, como uma pashmina ou algumas toalhas, algum outro tipo de lembrancinhas, você pode comprar no Grande Bazar. E é muito bom também você não se sentir constrangido ou pressionado quando alguém te convida com um doce, né? Tem aqueles doces turcos maravilhosos, você experimenta. Se alguém te deu uma tâmara, você come, não se sinta depois na obrigação, mas pega, porque às vezes também você não pegar, eu acho que é mais desfeita do que você não comprar. Então, nós vamos ter uma tarde. E também uma coisa que a gente não escreveu no roteiro, mas estamos dando aqui o spoiler em primeira mão, que a gente também vai visitar o Bazar egípcio, que é o Bazar das especiarias. Né? Claro. Então, nós vamos ter tempo também de comprar algumas especiarias, que isso depois você não encontra, né? Ao longo da viagem. A variedade que tem lá, e são coisas de muita qualidade. O Grande Bazar está dedicado mais para tecidos, para couro, para joias, mas o mercado das especiarias está dedicado mais para temperos, para especiarias, porque a culinária e a gastronomia turca como esta é bem misturada. Então, no dia do passeio de Bósforo, já antes de embarcar para fazer a nossa navegação, já vamos ter a possibilidade de... Eu não ia mencionar, seria como uma surpresa, mas como mencionou Rosana, então, vamos ter a possibilidade de conhecermos o mercado das especiarias também. Que beleza.
Você que está entrando agora em nosso encontro virtual, em nossa live, nós estamos hoje percorrendo os caminhos que vamos atravessar na caravana de Paulo para a Turquia em junho de 2022, junto com a El Gibor, Viagens e Turismo, e junto com o nosso guia da Turquia, o Geraldo. Se você tiver alguma dúvida em relação à nossa viagem, quiser os contatos da El Gibor, no nosso chat ao vivo, toda a equipe da El Gibor está à disposição para responder aos seus questionamentos. Agora eu queria convidar a vocês para nós fazermos uma viagem virtual. Sair de Istambul e irmos para a Capadócia, que é uma região muito histórica, turística, né, pertencente à antiga Anatólia Central, onde algumas civilizações muito importantes floresceram naquela região, algumas delas com referência, inclusive, ao Antigo Testamento, como ocorre com os hititas, também chamados de heteus, que são citados no Antigo Testamento 47 vezes. Queria te perguntar, Zé Geraldo, se há algum vestígio arqueológico da existência desse povo e qual a importância dessas descobertas, né, para a comprovação, inclusive, dos dados bíblicos. Capadócia, claro que foi uma região onde moraram diferentes civilizações, em diferentes séculos, porque imagina, desde que nasceu o primeiro homem, Homo sapiens, os neandertais, ali sempre havia diferentes civilizações morando, cada uma delas deixando um vestígio, só que a civilização seguinte aproveitou também como os vestígios das civilizações anteriores. Naturalmente, Capadócia também fez parte do Império Grande Hitita, também a partir dos anos como 1600 antes de Cristo, até como por volta de 1200 antes de Cristo. Ali também Capadócia ficou dentro dos limites também dos hititas. Antes deles, ali moraram uma outra civilização bíblica, também assírios, moraram ali também na região de Mesopotâmia ou na região de Capadócia, só que o centro dos hititas, a capital dos hititas, fica a uns como 300 quilômetros do centro de Capadócia, chamado de Hattusha, porque os hititas eram indo-europeus, falando em mais de 1000 línguas na mesma hora, eram super tolerantes, foram os primeiros formando como um sistema político profissional e um sistema do exército profissional, também como dos exércitos, e foi mencionada mais de 40 vezes ali na Bíblia também essa civilização, só que ainda tem uma discussão sobre os hititas, de que período, de que época, porque se era da época de Abraão, que não pode ser porque ele não morou na época do primeiro Império Hitita, senão, muitas vezes tem como um concordo entre os arqueólogos e os historiadores, que foi essa também a época de Moisés. Então, a própria cidade escavada, até onde temos como os prédios piramidais, como pirâmides turcos, é Hattusha, que fica a uns 300 quilômetros do centro de Capadócia, mas a relação, a Bíblia, então, como uma escavação, como um registro, como uma coisa que comprova, então, exatamente a cidade de Hitita como cidade mencionada na Bíblia, infelizmente não, porque naquela época, eles, claro que tinham a escrita, mas a escrita, então, como os registros, estavam feitos, ou como escritos, no barro, como nas tablias de barro, não era papel, que não chegaram até nosso dia. Por isso, sabemos que hititas eram aqueles hititas mencionados na Bíblia. Então, segundo a arte deles também, que temos ali no museu, principalmente de Hattusha, mas como um registro exatamente para lhes mostrar sobre essas hititas, infelizmente, por enquanto, não temos. Sim. Uma das citações muito conhecidas dos hititas na Bíblia foi a esposa tomada por Davi de Urias, porque Urias era hitita, né? Ele era heteu, e Davi manda matar o marido dela, de Batseba, para poder se casar com ela, né?
Então, é uma das Exatamente. citações mais importantes dos hititas no Antigo Testamento. Mas, ali na Capadócia, nós vamos ter oportunidade de poder estar em alguns locais também muito importantes dentro da história do cristianismo, como o Vale do Goreme, né? Que é a maior concentração de construções religiosas classificadas pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. E dizem, ô Geraldo, que o povoamento mais intenso dessa área foi por volta dos séculos 3 e 4, quando São Basílio de Cesareia ajudou a estabelecer as primeiras comunidades eremitas, e é ali que ficam localizadas as 7 igrejas que nós vamos visitar. Pode falar-nos um pouco a respeito disso? Então, Capadócia e a região das 7 igrejas são diferentes lugares, porque a região das 7 igrejas tem nada a ver com a região de Capadócia, porque aquela região das 7 igrejas fica mais próximo da Grécia, de Éfeso, principalmente, de onde foi exiliado, então, São João, para Patmos, para a ilha de Patmos, de onde ele mandou essas cartas. Então, claro que nós, no nosso roteiro, com vocês, vamos passar por algumas partes de essas igrejas, como Éfeso. Então, como vamos aterrissar de avião para Izmir, que era a antiga Esmirna, sim, vamos conhecer alguns lugares. Mas, falando da Capadócia, pela localização super próxima para Terras Santas, naturalmente Capadócia foi evangelizada a partir do 1º século, a partir ou após a crucifixão de Jesus, como que a Maria, junto com São João, e também os apóstolos, os evangelistas, tiveram que sair das Terras Santas em direção a diversos lugares, mas principalmente a Éfeso, e eles passaram pela região de Capadócia, e eles sembraram ali, então, já os primeiros cristianismos, que ali no mesmo lugar já cresceu, então, essa nova cultura, a religião ali, só que cresceu o cristianismo dentro da cultura romana, que proibia o cristianismo, e também dentro, então, num ambiente como da cultura judaica, que naturalmente ali aconteceram as perseguições, que dentro dessas perseguições ou como proibições, São Basileu de Cesareia, no século IV, ele então já foi corajoso, acho, e ele estabeleceu um mosteiro perto de um povoado super radical, perseguidor, atual Goreme. Então, dentro de um vale super profundo, ele estabeleceu esse mosteiro para ensinar o cristianismo de qualquer jeito, tendo um contato para ganhar a simpatia dos perseguidores, convidando-los para esse mosteiro. Ele tentou ensinar o cristianismo, porque ele aproveitou as rochas como vulcânicas, ele aproveitou a terra que fosse fácil para ser pintada, que eles tiveram a necessidade de fazer as frescos e também essas pinturas, porque imagina que o único método que pudesse funcionar para eles, para ensinar o cristianismo, seria a pintura, porque eles queriam ensinar o cristianismo para um povo que não sabia ler, que fosse totalmente analfabeto. Por isso, ali cresceu o cristianismo, mas falando das 7 igrejas, tem nada a ver com a região de Capadócia, que fica no outro lado. Ah, sim. Foi uma confusão que nós fizemos aí, então, da região. Mas eu queria te perguntar lá no Vale do Goreme, o que tem para nós podermos conhecer e visitar? Lá no Vale de Goreme, temos o mosteiro, ou como um museu, na verdade, atualmente do ar livre, chamado de Goreme, onde temos as capelas escavadas na rocha, na pedra. Na verdade, cada uma daquelas igrejas eram como umas cavernas pré-históricas da era de paleolítica, da era de neolítica. Posteriormente, pela necessidade, pela perseverança, talvez, dos primeiros cristãos, as cavernas aquelas foram viradas em umas igrejas pintadas por dentro, que deram também a forma de uma pequena igreja, com uma pequena cúpula, por exemplo, que pintaram, e eles passaram os episódios da Bíblia direto para essas igrejas,
para poder ensinar o cristianismo para as pessoas que queriam aprender e também para quebrar do outro lado o preconceito dos perseguidores, que os monges e as monjas do mosteiro, aquele fundado ali no próprio Goreme, jogou um papel super importante pelo crescimento do cristianismo. Ali temos as capelas, as igrejas, que vamos ver, mas são muito primitivas, e as igrejas rupestres, que foram muito importantes pelo crescimento do cristianismo. Você acredita que todo este trabalho posterior, né, do cristianismo implantado nessa região tenha sido também um resultado, uma consequência das atividades que Paulo realizou por essas andanças? Claro, porque Paulo também foi muito importante na prática da vida cristã da região de Capadócia, só que ele nunca esteve na região de Capadócia, mas ele esteve nas cidades próximas de Capadócia, como Icônio, como Antioquia de Pisídia, como Tarso, como Antioquia, e os residentes de Capadócia, como que eram comerciantes, que até por isso Capadócia é chamada de Capadócia, que quer dizer a terra dos lindos cavalos. De cavalo mesmo, os residentes de Capadócia iam para vender a mercadoria ou para comprar mercadoria dessas cidades, e ali eles tiveram esse contato com Paulo, tiveram chance de escutar os discursos, evangelização dele, e naturalmente a palavra do Deus, via estes comerciantes naturais de Capadócia, foram trazidas a palavra para Capadócia, que naturalmente Capadócia foi evangelizada também ali, não direto por Paulo, mas indireto por ele mesmo, sim, que aumentou o número dos cristãos da Capadócia. Numa carta escrita aos Hebreus, Paulo de Tarso, ele cita que os cristãos eles foram apedrejados, foram tentados, mortos a fio de espada, né? Alguns andaram vestidos de pele de ovelha, de cabras, foram desamparados, aflitos, né? E muitos tiveram que se esconder nos desertos, nos montes, nas cavernas, assim como ele próprio diversas vezes também realizou. Várias vezes Paulo se refugiou, como nós falamos, inclusive em Taurus, ali próximo de Tarso. Mas a história de Paulo, ela foi um começo de uma longa trajetória de muitos cristãos, como nós acabamos de falar, né? E nossa viagem por Avanos, que me parece, se me corrige se eu estiver errado, fica na região da Capadócia, é um povoado de oleiros, né? Onde fala-se de uma cidade subterrânea que foi utilizada como refúgio pelos cristãos daquela época. É isso mesmo, Geraldo? Claro. Paulo e também os outros apóstolos ou evangelistas sempre tiveram a necessidade para se refugiar nas cavernas, nas montanhas, dentro do bosque, também já para ter como lugares seguros. E Capadócia também foi atacada sempre por romanos e pela proibição, mesmo depois de ter sido aceitado a religião cristã como a religião oficial, o perigo não acabou. Continuou havendo, essa vez, da parte dos árabes, que os árabes queriam chegar para Constantinopla para tomá-la, porque o profeta Maomé tinha prometido para os muçulmanos o melhor lugar possível no paraíso para quem poderia conquistar a Constantinopla. Por isso, os árabes que queriam garantir esse melhor lugar lá no paraíso, então passaram pela região de Capadócia para chegar a Constantinopla, naturalmente fazendo perseguições ou as matanças. E os cristãos, que já estavam tão preparados para essas invasões, eles aproveitavam as fortalezas, os castelos, as fortalezas também naturais vulcânicas para fazer a vigia. Na hora quando eles observavam os árabes entrando na região de Capadócia como um exército, eles se refugiavam, se comunicavam com outros povos cristãos de fumaça, queimando alguma coisa, e se refugiavam para estas cidades subterrâneas, bem feitas e calculadas, que tinham como as entradas escondidas, então como estábulos onde manter os animais, dormitórios, também depósitos de cereais, depósitos de comidas, também como almacenes de água e poços de água, dormitórios,
pequenas capelas, igrejas onde orar, onde rezar também, que então não era exatamente uma cidade subterrânea, senão era como um refúgio para esperar até que passassem os árabes daquela região, que os árabes faziam a matança, a perseguição, a destruição. Na verdade, quanto mais rápido possível, os árabes queriam chegar para Constantinopla. Por isso, não podemos falar de uma invasão árabe, mas de uma perseguição, sim. Por isso, para assegurar-se, eles se refugiavam para aqueles lugares subterrâneos impressionantes. Às vezes, é inacreditável como eles conseguiram fazer todo o trabalho em tão pouco tempo e bem calculado, até para não faltasse o ar para eles. Tem um sistema de ventilação do ar maravilhoso. Aqueles lugares que vamos visitar, uma delas, também ali em Avanos, que você pronunciou perfeito, até tenho a dúvida que você fala turca ou não, Wellerson. Pronunciou muito bem. E vamos visitar uma das cidades subterrâneas ali na Capadócia. Vamos ver se ele fala turco quando a gente chegar lá, né? Vou fazer uma prova para ele. Temos que aprender, né, o Geraldo? Nossa viagem para a Turquia, né, especialmente na região da Capadócia, é um lugar que realmente nos traz muita contemplação, né? Fiz algumas pesquisas e são lugares maravilhosos. Podemos ver aí pelo vídeo, né, Rosana, que você fez com tanto carinho algumas dessas regiões. Mas um dos momentos mais esperados da nossa viagem na Capadócia, né, no que diz respeito à diversão, é a viagem de balão, né? Quando nos sentimos um pouco mais perto do céu e quando nós vemos de cima a região da Capadócia. Eu queria que você contasse para nós como que é esse passeio de balão que é tão comentado no mundo inteiro, né? Então, ali na Capadócia nós vamos ter um roteiro maravilhosamente bem feito por Rosana e então já por você, e vamos ter muitas visitas. Então, na paisagem de Capadócia, vamos fazer muitas visitas históricas, então religiosas e super importantes, mas seguramente o passeio que vai chamar mais atenção para todo mundo será o passeio de balão. Então, lá na Capadócia temos, desde quase 1990, temos o passeio de balão, que fez muito famoso nos últimos, principalmente, 15 anos, que se merece fazer também muito famoso pela paisagem de Capadócia, pelos vales e pelos canhões que temos ali. E então, o único, não defeito, mas como guia, eu diria, como defeito, o único defeito desse passeio é que seja um passeio de madrugada. Que então pessoas do balão vêm para pegar passageiros que queiram fazer esse passeio passeio de balão, que eles vêm no hotel para pegar, tipo, no verão, então, às 4 da manhã. Às 4 da manhã, porque eles tentam mostrar para passageiros a nascida maravilhosa da Capadócia. Então, Geraldo, tudo tem seu preço. Não claro, tem nada sem aqui esforço, Turquia, sem sacrifício. Aqui na Turquia, nada barato, nada... Mas não estou falando em preço, estou falando assim, tudo tem um preço, porque as coisas que são muito boas, normalmente custam, né, da gente conquistar. Tem que aguentar. Acordar cedo faz parte, exatamente, né? Tem que aguentar. Do bom turista. Tem que existir para turista. E o motivo ali de fazer isso na madrugada é observar a nascida de sol. Então, que dura mais ou menos o passeio de balão 1 hora ali, dependendo do vento, porque é uma aventura. Dependendo do vento, dependendo do clima, entram os balões, então, para os vales, que até você pode tocar nas rochas, e depois, quando quiser mudar de um vale por outro, eles levantam o balão, que procuram a corrente do vento, e na hora quando eles chegarem para cima de um vale, outro maravilhoso vale, eles descem, então, ali esfriando exatamente o ar do balão, e você acaba de aproveitar essa corrente do ar que já haja naturalmente dentro do vale, e você acaba de entrar de uma parte do vale e acaba de sair do outro lado do vale, que então já cabe
como 15, 16, 17, 20 pessoas numa canasta, num balão, dependendo do tamanho, claro. E então eles sabem onde decolar, mas eles não sabem onde pousar, porque tudo depende do vento. Mas a equipe de segurança, de van, de carros, eles seguem cada momento o balão. Na hora quando eles descerem, então, os balões, ali pegam os passageiros, mas é inacreditável que os pilotos são tão profissionais que eles pousam ou eles descem acima de um trator. Não como na terra, no pasto, no campo, sino acima de um carro, de um trator. Eles descem ali. Imagina, esse não é um veículo, não é um carro, não tem freno, não tem nada, não tem volante, nem nada, mas eles são tão profissionais que, então, todos os passageiros voltam para o hotel, sim, tem certeza, cansados, mas encantados também. Então, a melhor atividade que se possa fazer na Capadócia para iniciar o dia é, tem certeza, fazer esse passeio de balão na Capadócia. Pelas imagens, deu para notar que realmente é uma experiência maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo. Mas eu queria fazer uma pergunta agora para a Rosana. Eu sei que a Eugibor trabalha com muita transparência, né? Nós também. É tão bom quando a gente confia numa agência para realizar uma viagem. Realizei para Israel já 2 vezes, percebi, né, o quanto é cuidadosa a agência em relação à alimentação, em relação ao atendimento a cada passageiro, né? E eu queria te perguntar, Rosana, porque na nossa viagem todos os passeios estão incluídos, né? O passageiro não precisa se preocupar com absolutamente nada. Por que é que a viagem de balão ela não está incluída no pacote da viagem? Então, primeiramente, porque não temos certeza que todas as pessoas vão poder participar. Como não é um passeio barato, não podemos incluí-lo, porque uma vez que a gente reserva e cancelando, a gente acaba pagando da mesma forma. Então, se alguém, por exemplo, chegar lá, inclusive, no dia anterior ou 2 dias antes, fizer o pagamento do balão, e na manhã, estou muito cansado, não vou mais, ele já vai ser debitado do mesmo jeito, porque ou alguma pessoa foi recusada, né, para estar no lugar dele. É uma atividade que requer uma reserva com muita antecedência. Às vezes, a gente faz a reserva com 1 ano de antecedência. Quando a gente sabe o dia exato que vai estar no local, nós já deixamos uma pré-reserva para o grupo todo. E chegando mais próximo, a gente faz o firme, digamos, né? Pode ser até antes da gente sair daqui do Brasil. Olha, quem vai participar mesmo, então já se prepara. Quando chega na Turquia, faz o pagamento. O fato de não fazer o pagamento não vai, digamos, excluí-lo dessa responsabilidade, não vai isentá-lo, né? E tem muita gente que não quer fazer, por medo, por indisposição, ou por alguma recomendação médica. Olha, eu não quero participar. Então, essa pessoa não vai ser cobrada por isso deixamos o passeio sempre como opcional. Tem muito tempo para todo mundo ver como é feito, ver fotografias, saber se realmente quer fazer, né? E para quem não quiser subir no balão, a gente também vai dar uma oportunidade de um outro passeio opcional para ir para um mirante, onde os balões passam super pertinho, e aí você vai poder tomar um café, um suco, comer alguma coisa, se quiser, antes de voltar para o hotel para tomar no seu café da manhã, né? O café da manhã a gente toma no retorno, não é, Geraldo? Exatamente. Quem não participa fica no hotel e depois se reúne com o restante do grupo na hora de café de manhã, e depois todo mundo sai para fazer o nosso roteiro terrestre na Capadócia.
Então, temos duas possibilidades, na realidade, 3. O balão, Claro, 3. o mirante, ou ficar no hotel, dormindo, descansando, esperando pelo grupo no retorno. Que maravilha! Todos nós estamos ansiosos para que chegue logo junho de 2022, viu, Geraldo? Para a gente poder visitar a Turquia. Vai passar no piscar de olhos. Passa rápido, né? Passa rápido. Então, essa foi a nossa live de hoje, falando sobre Istambul, sobre a Capadócia. Muitos outros lugares serão visitados. Conforme nós dissemos, seria impossível falar sobre todos eles. E temos a nossa programação, mais uma live ainda sobre a Turquia, e dedicamos uma inteira para falar sobre Éfeso. Então, em breve, né, Geraldo, nós vamos ter um novo encontro virtual para poder falar sobre Éfeso. Para a gente finalizar, Rosana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a viagem, né? Sobre o que o passageiro precisa preparar, como é para poder participar. Eu sei que os contatos estão aí no chat ao vivo, mas é sempre bom fazer os esclarecimentos da caravana, não é? Então, nossa caravana vai sair dia 15 de junho de 2022, num roteiro completo de Turquia, Grécia. Vamos seguir os passos de Paulo, os caminhos de Paulo. Temos uma caravana que tem hotéis muitíssimo bons, com todas as refeições, com o seguro médico inclusive com cobertura de Covid, que isso é muito importante para a pessoa estar tranquila nesse sentido. E o que ela precisa preparar, se quiser nos pedir informação sobre o roteiro dia a dia, pode, ali vou deixar o nosso contato, o e-mail, o telefone, o WhatsApp, enfim, o meio que ela escolher, a gente pode ligar, marcar uma hora para conversar sobre o roteiro, sobre qualquer dúvida que a pessoa tiver. Então, no momento, passaporte válido, vacina de febre amarela, quem não tiver, né? É o certificado internacional. E mais perto da data, certamente, a declaração de saúde e o teste negativo para fazer o embarque na companhia aérea. Se tiver mais algum requisito nos futuros meses, a gente vai informando. Por enquanto, estamos dentro disso, né? A Turquia já está com a vacinação avançada. Se Deus quiser, nós também, acredito que até o final do ano devemos todos estar vacinados, né? Então, vamos poder, eu acho que, desfrutar nossa viagem com total segurança. Com certeza, a Turquia também está preparada com normas de segurança, assim como a Grécia, limpeza, higiene, e garantimos isso também para os nossos veículos, né, e os nossos guias. Por enquanto... Quanto antes, né, Rosana, as pessoas que estão nos acompanhando, nos estão assistindo, tiverem interesse e fizerem um contato, melhor, porque facilita, inclusive, os pagamentos, não é? Com que vão certeza. Sendo amortizados aí. Quanto Com mais certeza. próximo, maiores as parcelas, né? Isso, tem formas de pagamento parceladas no boleto, sem juros. A pessoa também pode nos procurar e fazer uma proposta de pagamento, se não quiser dividir a viagem pelos meses restantes e começar a pagar parcelas menores e depois fazer a quitação do saldo 120 dias antes. Então, quanto antes, melhor. Aí diminui o valor das parcelas. Queria muito agradecer, Rosana, a sua presença mais uma vez, o seu carinho para conosco. Eu te agradeço. Agradecer ao Geraldo pela disponibilidade de estar conosco nessa noite. Muito obrigado, viu, Geraldo? Obrigado a vocês, de nada. Eu que agradeço para vocês. E agradecer, é claro, a todos os nossos internautas pelo carinho da presença, por estarem conosco neste encontro virtual, esperando que em breve possamos nos reencontrar novamente. Uma boa noite para todos nós, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Boa noite. Boa noite.